Olá, turma de comunicações digitais, tudo bem? Essa unidade ela é diferente das outras duas. Por um fator primordial, ela não tem prova de avaliação, ela vai ter seminário. Bom, isso faz com que provavelmente vocês tratem a agenda de vocês para assistir os vídeos, aqueles momentos assíncronos, de uma maneira meio diferente, porque agora vocês não estão se preparando para fazer uma prova. Mesmo assim, eu gostaria de salientar que é um conteúdo importante, ele é muito relevante. A gente agora vai estar falando de modulação. A gente vai finalmente pegar todo aquele estudo que a gente tratou em banda base até agora e a gente vai transportar isso para a frequência mais alta, para a frequência de banda passante, porque a gente vai agora multiplicar, fazer aquele batimento por uma portadora. E a gente vai ver que muitas das coisas se assemelham ao que vocês já viram lá no mundo analógico, em princípios de telecomunicações. Nossa portadora continua sendo uma portadora de sinal contínuo no tempo, uma portadora analógica, de sinal também excursionando por infinitos valores na amplitude. Ela é analógica, ela continua sendo aquela cossenoide que vocês já conhecem lá de princípios de telecomunicações, só que agora o nosso sinal modulante é um sinal diferente, é um sinal digitalizado. Penso que serão vídeos, em termos de conteúdo, mais curtos do que os que vocês estão acostumados até então. E aí eu vou rechear esses vídeos com resolução de alguns exercícios que num curso presencial eu faria em sala de aula. Coloco ali uns exercícios, qualquer dúvida que vocês tiverem podem tirar pela forma tradicional, então pode aguardar um momento síncrono também para a gente tirar dúvida tanto de conteúdo como dos exercícios. Isso vai ser bem interessante, vou colocar esse material extra aí para fugir um pouco só dessa coisa muito conteudista, tá? Vai dar para colocar isso nos vídeos. E quem sabe levar um ou outro exercício apenas para o momento síncrono. Aí eu vejo a questão de tempo aí, como é que vai ficar o tamanho dos vídeos, vejo como é que dá para fazer isso. Tá? Quero fazer isso tudo também de maneira que vocês consigam focar grande parte do tempo de vocês nessa unidade 3 no planejamento e na execução dos seminários. Tá? Planejar bem, construir bem essa apresentação que vocês vão fazer, tomar decisão se vai ser slide, se vai ter algum vídeo que vocês vão projetar junto com o slide, algum áudio pré-gravado. Lembrando, a apresentação ela é ali ao vivo, feito num encontro síncrono, com a presença de todos nós. A presença de todos é obrigatória, é uma aula, como outra qualquer, que conta a presença. Não vai ser só o grupo apresentando para mim e os outros ausentes, não. Todo mundo presente é fundamental. Tá? Então preparem-se bem, já que essa é a única avaliação dessa unidade. Eu fiz questão de que fosse a única avaliação, isso não foi à toa, que é para vocês focarem e realmente se dedicarem, capricharem para fazer um seminário bem legal. Então, focar bem no seminário, tá? Assistir todos os vídeos dos encontros assíncronos e a gente já em seguida, agora essa introdução, a gente começa já a nossa primeira aula, que é uma primeira pincelada ali em como é que é essa transmissão digital em banda passante, e já finalizando a aula com uma análise, que é a análise de como é que ficam as nossas PSDs, tão importantes lá do finalzinho da unidade 2, como é que fica isso agora não em banda base, mas em banda passante, como é que fica esse estudo, vocês vão ver que não é nada de tão complexo assim trabalhar com as nossas PSDs. Ok? Então a gente dá início aqui aos nossos momentos assíncronos, unidade 3, chegando perto de finalizar o nosso curso. Bom vídeo para vocês, boa unidade para todo mundo. Vamos lá, obrigado. Olá, turma. Então, como dito aí na apresentação, vamos lá, nossa primeira aula assíncrona da unidade 3 de comunicações digitais. Então, um resuminho, a gente vai começar a ver aqui como é que seria a gente fazer essa modulação em cima de tudo aquilo que a gente aprendeu em banda base, só que agora a gente vai transladar isso aí em frequência, vamos ver algumas das técnicas de modulação,
Ou na aula de hoje ainda só as elementares, que são derivações diretas daquelas mesmas técnicas que tem lá no mundo analógico, que foram vistas lá em princípios de telecomunicações. A gente vai dar uma olhada nelas para ir preparando o terreno para que em próximas aulas a gente veja alguns esquemas um pouco mais sofisticados, que inclusive alguns deles são tema dos nossos seminários da unidade 3. Então vamos lá. Então, olha, o que a gente tinha visto lá na banda base, banda natural dos sinais, antes de passar por qualquer alteração devido a um esquema de modulação, de multiplicação por uma portadora em frequência muito mais elevada, isso que a gente chama de banda base. Então, eles eram apropriados à transmissão em alguns canais confinados de característica passa-baixa, né? Por que apenas os confinados? A gente vai relembrar já já, esse é um assunto recorrente, a gente já falou disso, por isso eu vou falar a respeito de forma um pouquinho mais rápida, só para vocês terem aí uma revisão. E são alguns desses canais que têm lá uma boa característica de resposta para banda relativamente baixa, frequências baixas e médias, que tradicionalmente são aquelas frequências dos nossos sinais quando eles estão em banda base. Então, canais que sejam confinados e que respondam bem a essa faixa de frequência são candidatos a transmitir sinal em banda base, sem a gente nem precisar modular. A gente viu na unidade 2 um exemplo muito bom do canal confinado, que é o par trançado de cobre. E a gente viu a resposta em frequência dele e fizemos até um exercício com um caráter bastante qualitativo de comparação de dois códigos de linha distintos e cada um deles operando em duas taxas de transmissão de bits por segundo, também distintas. E a gente conseguiu fazer uma análise ali, sem fazer conta nenhuma, bastante qualitativa, de como que aquela resposta, aquela perda de inserção que havia naquele canal ali, comportamento em frequência dessa perda, como é que ela afetava os distintos códigos de linha para distintas taxas de transmissão. Mas vimos que, com o devido cuidado, usando o código correto, trabalhando em taxas adequadas, sim, a gente poderia até transmitir voz em banda base naquele canal ali. Tá? Então, determinados canais tornarão isso aí possível, outros não. E canal em meio aberto, esses aí de fato a gente não vai conseguir por uma limitação que a gente vai relembrar já já. Então, distorções, grandes atenuações em frequências mais altas não tornam tais canais convenientes a boa parte das transmissões de interesse. Então, vamos ver as razões aí para a gente modular. São fortes essas razões e são várias. Transmissão em sistemas sem fio. Então, sempre que a gente está falando de uma transmissão em canal aberto, né, conhecido como meio não confinado, ou seja, a transmissão entre duas antenas, pelo menos duas, né? Você pode ter uma transmissora e várias receptoras também. Mas aí tem uma razão muito clara da gente não conseguir trabalhar com sinais em banda base pelo fato de eles serem frequência muito baixa. Tá? É aquilo que a gente já discutiu. As antenas típicas que a gente usa, as antenas práticas, elas costumam ter a dimensão dela para aquela faixa em que ela vai oscilar com melhores características, tá? Então tem a frequência de oscilação e tem um entorno ali no qual ela exibe um bom comportamento. É nesse entorno que tem que estar concentrada a parte principal da energia do nosso sinal. Então esse tamanho dela, para funcionar bem, para os sinais que vão ser transmitidos e recebidos por ela, tipicamente é um tamanho que tem uma relação direta com lambda, comprimento de onda daquele sinal ali. E o comprimento de onda, a gente sabe que se eu estou trabalhando com faixa de frequência muito baixa, lambda vai ser muito alto, logo esse tamanho da antena, ainda que seja uma fração de lambda, lambda sobre 2, lambda sobre 4, alguma relação direta com lambda, mesmo que menor
do que lambda, o lambda vai ser tão grande, mas tão grande para frequências baixas, como a frequência da voz, por exemplo, que tornaria o tamanho dessa antena absolutamente impraticável da gente construí-la e usar de maneira prática. Tá? Então, essa é uma limitação enorme, uma limitação do ponto de vista eletromagnético, que já faz com que a gente nem possa pensar em transmissão em banda base, sinais de baixa e relativamente média frequência, pelo meio não confinado, usando antena. Uma outra razão, tá, seria a gente querer compartilhar canais entre vários usuários. Então, tipicamente, a abordagem de compartilhamento seria dar a cada um desses usuários um pedaço do espectro de frequência. Isso é uma estratégia, não é a única, tá? Mas é uma estratégia bastante usada. Então, a gente deveria fazer o batimento de cada um desses usuários por uma determinada portadora, operando numa frequência de oscilação distinta dos outros usuários. Com isso, você pega todos aqueles usuários, imagina, todo mundo transmitindo voz simultaneamente. Então, está todo mundo produzindo aquela energia do sinal de voz ao mesmo tempo, e como são todos seres humanos, a gente está todo mundo ali transmitindo basicamente dentro daquela mesma faixa ali da voz, sem maiores discrepâncias. Evidentemente, se for colocar todo mundo no mesmo canal simultaneamente, não vai dar certo, vai todo mundo se interferir. Você não vai conseguir recuperar cada um lá no outro extremo. Usando essa abordagem bastante simplificada de fazer uma divisão na frequência, né? Fazer ali um FDM. Então, para fazer isso, a gente vai precisar levar todo mundo lá para cima no espectro e lá em cima distribuir, cada um pegando o seu pedacinho do espectro. Como é que faz isso? Modulação. Tem uma outra razão, essa num primeiro momento, às vezes ela fica menos evidente, tá? Fica menos clara, mas é também uma grande razão, que é o fato de que esquemas de modulação costumam conferir um certo grau de robustez, aquela mensagem que está sendo portada ali por aquela portadora. Essa robustez vai depender muito de que parâmetro da portadora está sendo alterado pelo sinal modulante, o sinal da mensagem original. Dependendo do parâmetro que está sendo variado, você terá esquemas de maior robustez e esquemas de menor robustez. Vocês já viram relativamente bem isso lá no mundo analógico, em princípios de telecomunicações. Viram, por exemplo, como é que um esquema de modulação FM, que eu estou modulando na frequência, tende a ser, por natureza, mais robusto do que um esquema AM, onde eu estou alterando a característica de amplitude de uma portadora cossenoidal de acordo com aquele sinal modulante analógico que está entrando. Esse caso específico, por que dessa maior robustez? Uma explicação muito boa é que um grande elemento que vai causar degradação do sinal no canal, e a gente estudou esse elemento bastante até aqui, que é o ruído térmico, que a gente se habituou a modelar matematicamente como sendo do tipo AWGN, ele atua se somando à amplitude do sinal. Então ele está afetando diretamente a amplitude. Ora, se eu escolho então um esquema de modulação que ele está optando por alterar a amplitude da portadora, de acordo com o sinal de entrada, aquele ruído que também está entrando também está alterando a amplitude da portadora, e isso está atrapalhando esse meu processo de modulação, que eu gostaria que fosse feito só em cima do sinal mensagem, um sinal que contém a informação útil. Né? O FM ele já está modulando onde? Como o nome diz, na frequência. Ele está imprimindo, lá no caso do analógico, alterações contínuas dentro de uma certa faixa ΔF de frequência, e é ali que está contida a informação modulada. E ali esse ruído branco não vai atuar. Tá? Então, naturalmente, a gente criou um esquema de modulação que é mais robusto do que o AM. Okay? Então, há essa robustez inerente que distintos esquemas de modulação conferem à informação.
Bom, então a gente vai ter esse procedimento de translação em frequência, que é um primeiro efeito perceptível quando a gente faz a modulação, que matematicamente nada mais é do que uma consequência, quando a gente faz ali a transformada de Fourier em cima de um sinal mensagem, que agora é mensagem multiplicada por uma cossenoide, né? A gente já viu, tem uma propriedade lá em Fourier que diz, olha, se você multiplica por um cosseno, tem uma operação de translação em frequência, para cima e para baixo. Que frequência? Aquela frequência de oscilação daquela portadora, aquela cossenoide. Matematicamente, a gente vê isso como Fourier. Fisicamente, o que está acontecendo é que eu estou pegando uma banda onde acontece aquela comunicação, onde acontece o sinal, e estou levando ela lá para cima no espectro, considerando a parte positiva, que é fisicamente a parte que nos interessa. Então, algumas nomenclaturas básicas, aqui é só um lembrete, tá? É a mesma nomenclatura que vocês já viram lá em Princípios de Telecomunicações. Sinal modulante é aquele sinal original em banda base, o sinal que contém informação, que a diferença nossa aqui é que será um sinal digital. Tá? Em princípios era um sinal analógico. Portadora é um sinal analógico, é uma cossenoide, que vai ter essa função de fazer essa translação do nosso sinal. Então, reparem, é comunicações digitais, a gente está trabalhando agora com modulação em comunicações digitais, mas a portadora é analógica. Sempre a frequência de oscilação muito maior do que a frequência máxima do sinal modulante. Isso vai ser, esse requisito ele continua existindo. Já já a gente vai falar novamente disso, ainda nessa aula. Finalmente, o sinal modulado é o resultado desse batimento que a gente costuma dizer, né, esse produto aí do modulante portador. Então, a gente vai escrever uma expressão aí para esse sinal, que é o sinal modulado, e que finalmente a gente joga no canal. Tá? Vale um parênteses aqui interessante, porque a gente vinha até agora falando só em banda base. Porém, a gente já falou, por exemplo, em PCM, né? E aquele M de PCM significa o quê? Modulação. Tá? A gente vinha falando de códigos de linha e a gente viu que a gente tinha um interesse em calcular a PSD, né, a densidade espectral de potência, desses códigos de linha. E a gente viu que, dependendo do código, PSDs poderiam ter bastante diferença entre elas, nível DC, grande ocupação de banda, menor ocupação de banda, muita energia ou pouca energia em baixas frequências. A gente viu que tinha toda uma sorte lá de possibilidades de PSD, dependendo do código usado e dependendo da forma de onda que eu usava para imprimir esse código no canal, colocar o código no canal para que ele fosse transportado carregando a informação, um ou mais bits a cada símbolo daquele código. Né? Pois bem, essa modulação do PCM, a gente até já falou um pouquinho disso, mas vale falar novamente. É modulação no sentido de que eu estou colocando ali alguma alteração naquele sinal original. Ele tinha um sinal analógico que foi quantizado, foi codificado, né? E aí na codificação terminou o PCM. O que eu vou fazer aí com esses bits consecutivos? Como é que eu vou transformar isso em forma de onda e jogar no canal, seja confinado, seja aberto? Aí a gente já está falando de uma outra coisa, certo? Mas a gente está tudo aí ainda em banda base. Tá? Então é modulação nesse sentido, mas não é modulação no sentido de multiplicar por uma portadora. Coisa que eu até posso fazer. A gente pode pegar a saída de um PCM, né, que está em banda base, a gente pode pegar isso daí, dar forma de onda para isso, e a gente pode modular ainda essa coisa, que é pegar aquela informação e aí sim passar lá para adiante no espectro um sinal modulado, multiplicado por uma cossenoidal. Então reparem como é curioso em termos de nomenclatura. É um PCM, mas que eu posso de fato ainda modulá-lo, tá? Por uma portadora, forma de onda contínua, uma cossenoide. E ainda em código de linha, outra coisa interessante, ele também está imprimindo ali alterações.
E é comum a gente, às vezes, ver na literatura a nomenclatura de código de linha como modulação em banda base. Olha que nomenclatura bem curiosa. Modulação, para dar essa ideia de que há ali alterações que estão acontecendo e elas dependem daquele AK. Lembra que o AK ele define muito bem qual é o nosso código, né? Então a gente acaba dando esse apelido aí, esse outro nome de modulação, mas fica muito claro, modulação em banda base. Então a codificação de linha também leva esse nome, né? E aqui não, aqui finalmente a gente está falando modulação para levar para a banda passante. Então, basicamente, a gente vai ter os três básicos, né, que a gente já está aqui com o nome deles. Eles são derivações diretas dos seus parentes lá do mundo analógico. Direto. Exatamente a mesma teoria, só que agora a gente chama, por estar trabalhando nesse mundo digital, e nesse mundo em que, além de digital, no tempo a gente também está discretizando, então são sinais que, além de serem digitais, estão discretizados no tempo, a gente diz que são modulações chaveadas, chaveamento acontecendo ali a cada vez que você está transmitindo símbolos. Vamos tentar entender isso. Então, a modulação em amplitude. Tá? Então, a informação do modulante vai ser impressa na portadora por meio de chaveamento de amplitude da portadora. Aí surge o chamado ASK. Esse shift keying que acontece aqui, é exatamente dando essa ideia de que a gente está dando deslocamentos ali nessa amplitude, mas de uma maneira chaveada. Né? O keying, exatamente, uma tradução bem literal, é o chaveamento para a gente. Equivalente ao AM. Tá? E aí a gente tem as duas modulações angulares que vocês estudaram lá em Princípios de Telecomunicações. Uma é o PSK, a gente está modulando na fase, e a outra é o FSK, aqui já no mundo digital, né, que a gente está modulando na frequência. Então, é o parente do PM e do FM, lá do mundo analógico. Por que são modulações angulares? Porque a gente está mexendo no argumento da cossenoide, ao passo que na modulação em amplitude a gente está mexendo no multiplicador da cossenoide, que vai dar aquela escala dela, né? A amplitude máxima dela. Tá? Então, FSK, PSK. Vamos olhar um pouquinho melhor cada uma delas. Em aulas futuras a gente vai poder ver ainda mais no detalhe. Então vamos ver o ASK. Então está lá a portadora, uma cossenoide. Para o ASK é muito usual que eu tenha como sinal modulante um sinal do tipo on-off. E aí eu já chamo a atenção para vocês numa coisa que vai ser usual aqui em modulações digitais. Esse casamento que existe entre o resultado desejado, que modulação que eu quero, já atrelado, casado, com o tipo de código de linha que eu vou usar. Então, repara que eu estou colocando aqui um código de linha que a gente já conhece muito bem, calculamos a PSD dele, tá? Que é o código on-off. Então, eu já estou dizendo que é bastante adequado para uma modulação ASK eu usar o on-off. A gente vai ver aqui por quê. Tá? E depois a gente vai ver um ASK M-ário, né, um MASK, em outra aula a gente vai ver isso, a gente vai ver que serão variantes dessa coisa aqui. Mas aqui a gente está no binário, a gente sempre começa o estudo pelo binário, que didaticamente é a melhor forma de introduzir o assunto. Estamos aqui no binário, forma de onda 1, a ausência de qualquer forma de onda é o zero, on-off. Como é que vai ser o batimento dessas duas coisas? Simples desse jeito aqui. Ou seja, eu tenho lá um oscilador, oscilando numa determinada frequência muito precisa, frequência da portadora. Ora eu vou deixar ele passar para o canal, ora eu vou interromper ele. É isso que eu estou fazendo. Estou ligando e estou desligando. Então, passou a portadora, deixou de passar a portadora. Um receptor preparado para receber um sinal modulado ASK vai identificar esses instantes aqui com presença de energia,
de nível médio de energia, instantes de ausência dessa energia. Vai identificar corretamente o símbolo 1 e o símbolo 0. Tá? Simples desse jeito aí. Continuação, como é que eu escreveria o nosso sinal mensagem? A gente já sabe disso, como é que a gente escrevia lá nossos códigos. Eu tenho um AK, que aqui vai ser 0 ou 1, que multiplica uma forma de onda, P, né, a cada múltiplo inteiro do tempo de símbolo. No caso, nossa forma de onda aqui é uma forma rect NRZ, não retorna zero. A gente também já aprendeu a escrever essas coisas. Forma de pulso retangular NRZ. Tá? Sinal modulado, vamos nos habituar a escrever desse jeito, um φ ASK de T, que é a mensagem que multiplica a portadora. Representação bastante simples, certo? Então vimos que a implementação clássica do ASK, a gente adota a codificação on-off no sinal modulante. E aí ele leva um outro nome, vocês vão ver isso muito na literatura. OOK, que é o On-Off Keying, que é o nome que eu dou para o ASK quando ele é implementado por meio da codificação on-off. E é tão normal, é tão habitual que o ASK seja desse jeito, que ele leva esse nome aí de OOK. Então toda vez que virem escrito OOK, já sabem que é o ASK com on-off. On-off Keying, chaveamento, liga-desliga. Que tipo de sistema será que usaria uma modulação desse tipo? Reparem, ela é muito elementar, ela é do tipo em que a informação está impressa na amplitude da portadora, portanto, razoavelmente sujeita à presença de ruído térmico, qualquer ruído aditivo à amplitude, certo? Então, talvez seja bastante crítico eu colocar essa modulação aí num meio aberto, tá? Agora imagine, um meio confinado, tudo sob controle, a presença de ruído muito sob controle, tá? Em que eu esteja trabalhando com sistemas que operam a uma alta taxa e que, portanto, qualquer eletrônica que eu tenha para fazer modulação é muito interessante que ela seja um dispositivo relativamente simples, que ela faça o que ela tem que fazer com muita velocidade, não seja tão elaborado. E nisso daí o OAK é muito bom, né? Porque ou entrou ou não entrou. Né? Literalmente esse chaveamento de vai ou não vai o sinal gerado por aquele oscilador que é a cossenoide. Tá? Então, olha, essa relação de compromisso ela é muito usual em modulação. Repara, um esquema muito simplificado, mas ele é pouco robusto e que, portanto, qual é a relação de troca que eu tenho que ter? Então é o seguinte, eu preciso de um canal que ele seja o provedor dessa robustez que a modulação não está provendo. Então, o canal ele tem que conter robustez, ele tem que ser um canal bem controlado. Então, aí eu já começo a falar canal bem controlado, muito provavelmente já estou começando a falar de canal confinado. Né? E um canal com muito boa característica de imunidade, a entrada de ruído nele, tá? Ruído do tipo eletromagnético, um ruído térmico ali entrando. Tá? Um canal onde eu pretenda trafegar a muito alta taxa de transmissão, então por isso que eu preciso de robustez, e de preferência um esquema ali que seja relativamente simples de ser implementado, certo? Então eu estou falando, nesse caso aqui, um canal que usa muito o OAK é o canal de comunicações óticas guiada, em cima de uma fibra ótica que vai ter lá fotoemissores numa ponta, fotodetetores na outra ponta, a ponta do receptor, e uma longa, geralmente, né, longa, quilômetros de fibra ótica no meio do caminho. Por que, que eu posso me dar o luxo de usar esse esquema muito rudimentar, muito elementar? Porque a fibra é quem está me dando robustez.
Vocês aí que estudaram guias de onda, né, linhas de transmissão, melhor dizendo, de forma geral, sabem que a fibra ótica ela está imune a interferências eletromagnéticas. Então, você pode ter um ambiente extremamente ruidoso ali do lado dela e ela não vai sofrer com isso, né? Porque essa energia na faixa de radiofrequência que pode estar acontecendo ali do lado dela, ela vai ser imune, porque a informação dela está numa faixa de frequência lá da ordem dos terahertz. A gente já saiu e muito da radiofrequência, a gente está na faixa luminosa e radiofrequência ali não vai ter problema nenhum. Tá? Aquela energia pode até atravessar aquela fibra, aquele material ali de sílica, né? E que não vai dar qualquer problema de interferência. Se isso acontece ali no receptor, problema nenhum. Fibra é muito usada até em situações em que a gente nem quer tanto assim alta taxa de transmissão. Existe uma ideia natural de que a fibra ela é usada só quando você quer alta taxa, escoamento de centrais telefônicas, ligações intercontinentais, geralmente quando você está ali atuando como um concentrador, alta taxa e ó, joga na fibra, que às vezes uma fibra vai resolver a tua questão. Né? Mas às vezes a gente esquece que a fibra ela pode muitas vezes ser usada em situações em que eu até não preciso de alta taxa, mas eu preciso de imunidade. Quer ver um ambiente onde se usa bastante fibra, desde quando ela começou a baratear, é o que a gente chama de chão de fábrica. Pega uma fábrica, muitos motores, motor elétrico, muito ruído de ignição, além do próprio ruído térmico. Então, muita presença de onda eletromagnética ali, e você precisa ter ali um meio de transmissão para, por exemplo, dispositivos de controle de máquina, dispositivo de comunicação, é, para fazer monitoramento de máquina, monitorar falhas. Né? Então, tem todo um arsenal ali de comunicação que existe em chão de fábrica até chegar numa central ali de monitoramento. Pode ser uma salinha localizada ali do lado desse chão de fábrica e se usa fibra muitas vezes. E aí não é porque é alta taxa de transmissão, muitas vezes o que vai trafegar ali são algumas mensagens de controle, mensagem de alarme e tal, e que grande parte das vezes não requer alta taxa de transmissão. Mas é uma informação extremamente relevante e que você não quer que seja corrompida devido à interferência. Fibra ótica é muito boa para isso. E OK é uma modulação bastante usada. Agora, e se a gente resolve fazer um ASK usando codificação polar? Tá? Primeira coisa, será que é um ASK que a gente teria como resultado? Imagina aí, codificação polar já conhecemos muito bem, ela é mais A ou menos A. E vamos multiplicar por uma portadora cossenoidal. Será que o que a gente obtém continua sendo chamado de ASK? Bom, não, né? Já estou dando a deixa aqui. Não é o ASK que a gente vai ter. Vamos ver aqui. Está lá o código de linha do tipo polar. Então, AK igual a mais A ou igual a menos A. Forma de onda continua sendo retangular, NRZ. Vamos multiplicar pela cossenoide? Você já sabe no que vai dar. Tá? Então tá ali quem é o sinal mensagem. Multiplico pela cossenoide, olha no que dá. Cosseno, o tempo todo presente na linha, já sabíamos disso. Só que a cada vez que eu faço uma transição, eu tenho aqui uma inversão de quê? De fase. Porque ora eu tenho o cosseno sendo multiplicado, vamos dar um exemplo aqui, por mais um, e ora, de maneira até abrupta, nesse caso aqui dessa forma de onda, ele vai estar multiplicado por menos um. Então, naquele instante ali, ele teve uma inversão de π na fase. Saiu de 1 para menos 1. Em termos de amplitude, repara que essa portadora vai estar sempre nos ofertando a mesma amplitude. Evidentemente que isso não é mais um ASK.
O ASK eu tenho que ter a variação na amplitude. Se eu pego em cada símbolo aqui quem é a amplitude média ali dele, eu vou sempre ter ali um valor de amplitude dado pela cossenoide. Não presta para ser um ASK, mas se presta muito se eu implementar um receptor que ele está aguardando para observar alterações de fase entre símbolos sucessivos. Aí sim, eu vou ter aqui a marcação de quando essa fase se alterou, aí ele sabe que essa informação se alterou. Se não houve nenhuma quebra de fase, nenhuma alteração de fase, ele vai manter aquilo que ele já tinha, como é o caso do 1 aqui. Ó. Ele vai manter, ele sabe que não mudou para -1. Tá? Então a gente acaba de fazer um PSK binário. Tem só dois comportamentos de fase. Então a gente costuma muito fazer essa associação quando eu mudo de mais AK e menos AK, como é uma multiplicação por -1, essa é a única alteração que eu imprimi, tudo se passa como se na fase, certo? De um sinal harmônico, de uma cossenoide, eu estivesse variando a fase entre fase 0, né? Estivesse trabalhando com cosseno de ωt mais θ, e esse θ fosse 0, tá? Cosseno de ωt, ou então eu estou trabalhando com uma outra cossenoide, que é cosseno de ωt mais π. E a gente sabe o que isso significa. Se eu transladei essa cossenoide de π, é porque agora ela está com a mesma amplitude, mas está multiplicando por -1. Mesmo módulo, multiplicando por -1. Por isso que a gente costuma fazer essa associação aí, que é uma alteração de fase, 0 ou π. Muito usado em sistemas satélite, tá? Nos primeiros sistemas telefônicos digitais, que trafegavam numa taxa bem baixa, 2.400, 4.800 bps. Isso era a taxa de um dispositivo chamado de fax. Fax transmitia nessas taxas aí, por cima da linha telefônica. Tá? Tem mais robustez, em geral, do que um ASK? Sim, a informação não está na amplitude, que geralmente é uma das primeiras coisas que o canal vai degradar. Tá? Então, sim, ele tem mais robustez. Então, a comunicação por satélite de muito longa distância ainda continua sendo considerado um esquema de robustez bem interessante. Tem também uma ocupação de banda interessante. A gente vai ter a chance de falar um pouquinho melhor sobre isso mais adiante, além de ser assunto de alguns dos seminários. Esse assunto vai ter que ser tocado também nos seminários. Então acaba sendo uma relação de compromisso ali, ocupação de banda, potência utilizada, robustez quanto à probabilidade de erro. É um esquema ainda hoje, ele e suas variantes, ele tem um monte de variantes, um esquema bastante interessante. E aí a gente vai para o FSK, tá? Na frequência. Vamos pegar lá o on-off de novo, vamos ver se ele se presta a isso daí. Então eu tenho dois tipos de símbolo, presença de onda ou ausência de onda. Vamos ver como é que seria uma onda modulada, FSK, a partir do on-off. Desse jeito aí. Como é que é isso daí? Ora, por projeto, eu atribuí ao transmissor o seguinte, olha, toda vez que for um nível alto, estiver chegando um AK nível alto, você vai jogar na linha uma cossenoide com uma frequência F1. Então me dá essa frequência de oscilação aqui. Toda vez que for a ausência de sinal, for o zero, você vai trocar, então ele tem lá dois osciladores, você vai trocar para esse outro de frequência mais baixa. Claro que poderia ser o contrário disso. Eu, como projetista, que defino. Tá? Mas vai ser essa outra aqui. Tá? Ambas as frequências muito mais altas do que essa frequência de oscilação aqui do sinal modulante, tá? Mas com uma diferença significativa entre elas, tá? Frequência de portadora. Com isso eu construí um binário, só tem essas duas frequências. Ao contrário lá do analógico, que eu poderia ter uma variação contínua dessa onda aqui, então isso me levava a uma variação contínua também de frequência dentro de um certo delta.
Aqui não. Eu vou ter valores discretos de frequência que poderão ser usados. Como é binário, só tenho duas frequências. Aí agora vem uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: será que eu posso compreender esse sinal que eu obtive aqui, FSK, como sinais ASK operando em frequências distintas? Será que eu posso dar essa interpretação? E caso eu possa, será que eu posso escrever uma equação única, uma expressão matemática, que ela por si só represente esse sinal aqui, por meio da combinação de sinais ASK? Por que seria interessante eu chegar a essa conclusão? Poxa, o ASK ele é simples de implementar. Já pensou se eu concluo que eu posso implementar um esquema que é mais sofisticado, que é o FSK, que é mais robusto, inclusive, do que o ASK? Eu implementar por meio da combinação de alguns braços, alguns branches, vocês vão ver na literatura, que são branches onde cada um deles é a implementação individualizada de um ASK, com portador em determinada frequência, muito diferente do outro, mas que quando eu olho para esse conjunto de braços aí de uma maneira unificada, eu consigo perceber que aquilo é a implementação de um FSK. No caso nosso aqui, como é binário, eu estou propondo dois braços. E aí, será que dá para fazer? Dê pausa aí, nesse momento, tente dar uma elaborada em como é que seria isso. Num curso presencial, esse é um momento em que a gente dá uma parada na aula e isso vira um exercício para os alunos tentarem. Então, dê uma pausa aí no vídeo, pensa se isso aí seria possível e, mais ainda, como escrever de uma maneira elegante uma equação que me traduziria no uso de FSK por meio de ASK. Bom, se você deu a pausa, você ou chegou aí numa solução, ou não conseguiu elaborar uma solução, vamos vê-la aqui, você vai ver que ela é elegante e ao mesmo tempo que é bastante simples. Repara nessa expressão aqui. Estou dizendo que o sinal modulado FSK é dado por esse conjunto aqui de dois somatórios, tá? Que são razoavelmente parecidos, mas olha lá. O primeiro deles eu pego a forma de onda do sinal modulante, multiplicado por uma portadora na frequência adequada que eu escolhi para o símbolo 1, que eu estou chamando de ômega C1. Frequência angular da portadora, o C é de carrier, vocês veem muito na literatura em inglês, C, né? Portadora, carrier, ômega C1. Tá? Multipliquei por AK. Isso quer dizer o seguinte, o AK a gente sabe que vale 1 ou 0. Então o AK sendo igual a 1, vai jogar esta coisa aqui na linha. O AK sendo igual a 0, esse somatório todo aqui vai ser 0. Mas aí eu tenho um outro somatório, que essa parte aqui é igualzinha do primeiro, mas ao invés de multiplicar por AK, eu multipliquei por 1 menos AK. Então toda vez que esse daqui eu tiver num momento em que AK é igual a 1, esse vai jogar a portadora frequência 1 na linha. Esse aqui vai dar 1 menos 1, não vai jogar nada. E quando esse daqui for 0, quando o AK for 0, vai anular isso daqui vai dar, AK sendo 0, vai dar 1 menos 0, vai jogar esse outro sinal aqui, que está oscilando na frequência da portadora relativa ao símbolo 0. Então, de uma maneira elegante, a gente ora está jogando uma portadora na linha, ora não está. Quem é que está fazendo essa ponderação aí, para saber qual vai e qual não vai, não poderia deixar de ser diferente, o AK. De novo, o AK fazendo um papel predominante aqui para a gente. Né? Ele já fez lá no cálculo de PSDs, lá no final da unidade 2, está fazendo um papel muito importante aqui para saber qual forma de onda modulada eu estou jogando na linha. Então, de novo, o código de linha com uma presença muito importante agora nos nossos sinais modulados, lá, banda passante. Tá? Então está comprovado, a gente pode construir esquemas FSK, não só binários, como M-áreos, de vários braços, tá? De M braços, por meio da combinação de ASKs.
Então não é difícil a gente fazer isso. E vamos dedicar aqui alguns slides finais a gente falar da PSD. PSD, vocês lembram, foi um grande objetivo nosso na unidade 2, talvez um dos maiores. Ficou lá para o finalzinho, que é quando a gente já tinha maturidade suficiente para entender aquilo, e vocês já tinham feito estudos dirigidos, até relembrando probabilidade, variáveis aleatórias, função de autocorrelação, já tinham feito esses estudos dirigidos para a gente poder digerir melhor aquilo que veio lá no final da unidade 2, que foi o cálculo de PSD, por meio de função de autocorrelação do sinal aleatório de entrada, porque a gente viu que no caso de sinais aleatórios na entrada, não dava para a gente fazer uma análise de potência espectral por meio de transformada de Fourier, por conta dessa aleatoriedade aí. Então a gente teve que lançar a mão de uma característica bem conhecida lá na probabilidade, é que eu posso fazer a autocorrelação, quer dizer, o sinal correlacionando com ele mesmo em distintos instantes. Então a gente obteve aquela função de autocorrelação, e aí fazer Fourier em cima dessa função de autocorrelação nos dava a PSD do sinal. E aí a gente tinha aquelas formas de onda de PSD que nos permitiram fazer uma análise bastante precisa de várias características interessantes dos nossos códigos de linha. Eu também tenho interesse em analisar PSD de um sinal modulado, sim, claro, e basicamente pelas mesmas razões que a gente teve o interesse antes. Né? A gente vai pegar aquele sinal e vai jogar onde? Eu estou modulando para fazer o quê? Jogar num canal. Certo? Assim como lá em banda base, a gente também estava aprendendo aquilo ali para ver se aquelas PSDs estavam adequadas para ser jogada aquele sinal de banda base num canal também. Tá? Então aqui eu quero ver o seguinte: será que conhecendo a PSD de banda base associada a um determinado código, aí agora eu pego aquele código e com aquele código eu vou fazer agora uma modulação, vou colocar isso em banda passante. Será que o conhecimento da PSD do código vai me ajudar a compreender quem é a PSD agora do sinal modulado? Porque se eu concluo que sim, que essa resposta é afirmativa, é muito bom isso. Porque todo aquele trabalho braçal, um pouquinho mais complicado, que a gente aprendeu a fazer na unidade 2, eu vou fazer em cima do código, sei nem como é que ele vai ser modulado, eu vou fazer em cima do código e obter a PSD para aquele código. Depois, se eu resolvo, usando aquela codificação, fazer uma modulação em cima dela, então a gente já viu aqui exemplo com a on-off e vimos exemplo com a polar. Eu sei que a PSD vai ter alguma relação com aquela PSD do código, banda base. É isso que a gente vai tentar descobrir agora, por meio de uma formulação relativamente simples, se eu posso estabelecer essa relação aí entre as PSDs, banda base, banda passante. Então o objetivo está aqui, ó. Exatamente isso que eu acabei de falar. Sinal modulado está aqui, bem genérico. Não sei nem que modulação que eu usei. O Lati diz para gente que a PSD do sinal modulado, um sinal com essa cara aqui, pode ser escrita dessa maneira. Se vocês pegarem o Lati em inglês, que é aquele que faz parte da nossa bibliografia, é a equação 3.81 daquela edição lá em inglês. Claro que tem o equivalente dela na versão em português. Tá? O Lati diz isso para a gente. Tá? Ter intervalo de observação do nosso sinal modulante, sendo feito tender para infinito, como a gente sempre tem feito com nossos intervalos de observação. Quem é esse sinal aqui do qual eu estou tomando o módulo elevando ao quadrado? Isso daqui é Fourier de uma versão truncada do nosso sinal modulado. Versão truncada. Tá? Mesmo que eu faça t tendendo a infinito, se eu peguei um pedaço dela indo, tipicamente a gente faz menos t sobre 2 a mais t sobre 2. Se eu peguei só esse intervalo de m de t, eu estou truncando. Não importa que eu vá fazer t tender a infinito. É uma versão truncada. Tá? Então vamos pegar essa versão truncada
Tá? Vamos ver como é que a gente vai conseguir trabalhar com isso daí. Primeiro vamos tentar entender esse sinal modulante, o sinal mensagem, truncado. Tá? Vamos pegar a versão truncada dele? Vamos. Então, vamos olhar já a versão truncada do modulado, tá? Porque eu quero ver que relação que ela tem com o sinal modulante. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Então estou chamando de φ t grande, que já é truncada. Eu estou pegando este cara aqui e estou truncando ele. Como é que eu trunco? Estou fazendo ele, o produto, por duas funções de degrau, cada uma deslocada. Né? Uma onde eu quero o início do truncamento, outra onde eu quero o final. Então é isso que eu estou fazendo. Isso aqui tipicamente é truncar um determinado sinal. Vou pegar esse aqui e substituir por esta coisa. Então, MT botei aqui, o cosseno eu botei aqui para o outro lado, para ficar claro o seguinte, ó, quando eu olho para isso tudo aqui, antes do cosseno, isso aqui nada mais é do que a versão truncada do sinal modulante. Certo? Está lá. Então, eu ter este sinal modulado truncado, nada mais é do que eu modular, ao invés do sinal mensagem, eu modulo a versão truncada do sinal mensagem. Pode parecer meio óbvio que era isso daí que a gente ia obter mesmo, né? Mas é sempre legal a gente passar por esse processo e ver que, de fato, é isso daí. Então, propriedade de translação em frequência. Vamos, de fato, aqui executar a operação de modulação tá? Na frequência. Então, agora eu fiz Fourier disso daqui, tá? Então, eu tenho agora Fourier da versão truncada do sinal modulado. Está ela aqui. Então eu tenho uma versão dele que foi deslocada numa direção em frequência, a outra versão lá na outra direção. Isso aqui vocês viram muito em princípios de telecomunicações. Toda vez que vocês multiplicavam pelo cosseno, era isso que acontecia na frequência. Propriedade de Fourier. Agora vamos pegar e jogar naquela expressão, que é essa daqui, ó. Vamos jogar aqui. Então é fazer o módulo quadrado daquilo ali que a gente acabou de obter, limite quando o t tende a infinito, desta coisa sobre t. Tá lá, módulo quadrado, ó, apareceu 1 sobre 4, 1 sobre t apareceu, e eu tenho o módulo quadrado desse colchete aqui. Tá lá. Tá? Aí agora, antes de prosseguir no desenvolvimento, vamos ver o seguinte. A gente está fazendo no tempo o intervalo de observação, que é o intervalo em que eu estou olhando para esta coisa aqui. Né? Estou fazendo isso tender para infinito. Né? Aí eu vou e olho para a frequência aqui. Bom, se eu estou fazendo uma observação em que aquele sinal, eu estou olhando ele tendendo para infinito, a gente já sabe que na banda eu estou trabalhando com uma banda que vai estar restrita, vai estar confinada na frequência, porque lá no tempo eu estou observando um sinal que menos infinito mais infinito, porque eu estou fazendo esse t tender a infinito. E a observação é de menos t sobre 2 a mais t sobre 2. Então eu estou garantindo esse confinamento de banda. Estou garantindo que essa coisa aqui vai estar confinada. Esta coisa aqui confinada também. Uma centrada em menos Fc, outra centrada em mais Fc. Tá? Outra coisa, se eu faço com que esse valor Fc seja maior do que a maior frequência do sinal modulante, o que eu ainda estou garantindo? Que além de eu ter essas duas porções aqui no espectro, que elas são confinadas em frequência, tá? Se eu estou levando elas, então, a uma certa distância entre elas, eu estou garantindo isso, Fc maior do que frequência da banda de MF, né, do meu sinal modulante, sinal mensagem, eu estou garantindo o seguinte, que não há nenhuma interseção entre elas.
confinada e distantes. Não há nenhum valor de frequência aqui dentro, nenhum valor de frequência aqui dentro desse argumento para o qual as duas existam simultaneamente. Se eu estou num valor de frequência que isso daqui tem valor diferente de zero, com certeza para esse mesmo valor de frequência, isto daqui vai ser zero e vice-versa. Isso simplifica as coisas para a gente? Simplifica e muito. Por quê? Porque ao resolver esse quadrado aqui, quando eu for expandir esse quadrado, todo mundo sabe, vão aparecer três parcelas, onde uma delas é 2 vezes isso. Então é muito interessante eu descobrir que isso vezes isso, para qualquer valor de frequência que seja, vai dar zero. Essa parcela aí já não vai existir. Então, o que vai aparecer aqui no próximo desenvolvimento é a gente já não vai ter mais essa parcela aí, nem vamos chegar a escrevê-la, a gente vai ter só as parcelas que são os quadrados disso daqui e o quadrado disso daqui. Tá? Então, olha como é que ficou. O limite, 1/4, eu tenho quadrado sobre t, quadrado sobre t. E olha que interessante, quando eu olho esse limite sendo aplicado a cada uma das parcelas, isso daqui nada mais é do que eu aplicar aquela fórmula lá do Lati e obter então quem é a PSD disso, né, calculado em cima disso daqui, que é a PSD do sinal mensagem aqui, ó, transladada em frequência, mais aqui 1/4 da PSD do sinal mensagem transladada lá na outra direção do meu sinal mensagem agora centrado em outro valor de frequência. Então joguei uma para cima, joguei uma para baixo, mas é aquela mesma PSD do sinal mensagem, né, do sinal codificado em banda base, que a gente já aprendeu a calcular. Só que agora a gente atenuou ela por 1/4, é um mero multiplicador, fator de escala, tá? E deslocou na frequência. Mas o que é extremamente relevante, que é o formato dela, está lá mantido. Então, isso é o que eu acabei de dizer. E a gente pode ver alguns exemplos. Olha como é que é o ASK. PSD, lembram? Ela era centrada ali no zero. Levamos lá para FC. Tem uma raia aqui. Por que tem essa raia? Porque a gente fez o ASK por meio de um on-off. Lembra que lá na codificação do on-off, na PSD, a gente viu que tinha raia? Tá? É possível se verificar que vai ter o componente espectral discreto apenas em FC, tá? Se eu usar essa forma de onda aqui. Isso é um outro detalhe, a gente não vai olhar muito a fundo não, mas se eu uso uma forma da onda, da codificação, né, adequada desse jeito, dá para ver que eu mantenho só essa linha espectral. Isso é interessante até por economia de energia. O PSK que a gente fez por meio de uma codificação polar, está lá ele levado para FC, sem nenhuma raia aqui, porque o polar não gera raias, a gente já viu isso. E o FSK, combinação de ASKs, né, por meio de escolha conveniente, a gente consegue eliminar essa raia aqui, tá? Escolha conveniente, né, de frequência, tem formas de garantir continuidade de fase nessa troca de frequência. Existem as técnicas meio elaboradas para que as coisas aconteçam de maneira conveniente quando eu faço a troca de frequência, não seja uma troca muito abrupta. São técnicas que nem é muito assunto nosso, são coisas um pouco mais elaboradas, mas dá para a gente atribuir essas técnicas e garantir a ausência de raia aqui, tá? Que tem um impacto de energia e de facilidade de implementação na recepção. Então a gente teria uma coisa desse jeito aqui, tá? Então já fica muito claro que a gente precisa ter cuidado na escolha dessas frequências, tá? Muito afastadas tem lá um impacto na ocupação de banda, mas muito juntas, vocês reparem que essas PSDs já começariam a se misturar demais. Isso certamente não vai ter uma consequência
tão positiva, né? Então, a gente vai falar ainda um pouco de alguns desses detalhes mais adiante. É o que eu sempre digo, tem alguns assuntos que não são do nosso escopo, não são da nossa ementa, eles já são tanto elaborados, então a gente vai guardar esses assuntos para um momento que vocês virem isso numa pós-graduação, tá? Mas alguns assuntos um pouco mais elementares, mais de base, a gente vai ver aqui nas próximas aulas, tá? Então, para uma aula introdutória, era isso, a gente já viu uma quantidade razoável de coisas, essa conclusão sobre a PSD é muito importante para a gente, e a gente vai detalhar alguns métodos aí de modulação, vamos escolher alguns para ver no detalhe em próximas aulas, vamos comparar robustez quanto à probabilidade de erro deles, vamos comparar a ocupação de banda, uso de energia, tá? Então a gente vai fazer esse tipo de comparação para uma certa quantidade limitada de códigos, de técnicas de modulação, melhor dizendo. Então a gente fica por aqui, tá? Então até o nosso próximo encontro síncrono ou a nossa próxima aula aqui assíncrona e a gente vai tirando as dúvidas pelos canais convencionais, ok? Então até o próximo encontro. Obrigado, até mais.